Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e a convidada de hoje é a Uli. Ela faz parte da liderança do Ministério Eleve aqui da Comunidade Metodista de Brodowski. Uli, seja bem-vinda. Obrigada. Fala um pouquinho quem que é a Uli. A Uli. Bom, a Uli é alguém que se tornou totalmente dependente de Deus, né? Sou costureira, vai fazer 4 anos da minha conversão. Tenho uma filha, né, a Keila, até faz parte do Ministério da Mídia, né, puxando um pouquinho a chacota para ela. E sou alguém que, hoje, totalmente apaixonada por Jesus. Você é solteira, Uli? Sim, sou solteira. Mora com os pais? Moro com meus pais. Fui mãe muito nova, mas não cheguei a me casar, né? Até morei junto, foi bem antes da minha conversão, né? Mas não me casei. Tenho um sonho de me casar um dia, né? Eu quero. A Keila tá com quantos anos? 19, né? 19 anos. Eu fiquei com muito medo no começo dela não me acompanhar, né? Quando eu me converti, comecei a vir na igreja. Você veio primeiro? Na verdade, a gente veio junto. Mas por ela ser adolescente, né? Eu pensei, ela não vai querer ficar na igreja, porque a gente tem uma visão de igreja totalmente diferente do que a gente tem hoje. E pelo contrário, eu comecei até a frequentar tribos com ela, para ela ir, né? Ficar mais à vontade. Isso, e conhecendo os jovens, né, da igreja. Mas, tipo assim, ela se apaixonou, né? Por Jesus, pela rede, pelos amigos que ela fez, né, na Rede Jovens. E hoje, nossa, quando fala que não vai ter a Tribos, ela até sente falta, né? E agora, não faz muito tempo, ela começou no Ministério, né, de Mídia, e também gosta muito. É algo que eu sou muito orgulhosa da mulher, da pessoa que ela vem se tornando, né? Eu sempre peço para Deus que Deus cumpra nela todos os propósitos que Ele tem para a vida dela e que ela viva aquilo que eu não vivi, já que eu me converti já um pouco tarde, né? Vamos dizer assim. Você tem quantos anos? Eu tenho 35. As pessoas te chamam de Uli, mas qual que é o seu nome mesmo? Eu me chamo Juliana, né? Juliana. Mas algumas pessoas confundem por Juliana ou acham difícil. Então eu até falo Uli para todo mundo, até prefiro, porque eu gosto, fica meio carinhoso. Ô Uli, você é natural de Brodowski? Não, vai fazer 25 anos. Já tem 25 anos que eu vim pra cá, pra Brodowski. Eu sou paraibana, né? E meu pai era marreteiro. E ele, demorava muito pra ir pra casa quando a gente morava lá. Então, ele ficou assim... Ele mal viu a gente crescer. Então, ele falou assim, vou levar vocês pra São Paulo, que fica bem mais próximo. Eu venho mais tempo em casa. Então, acho que eu ia fazer 11 anos quando a gente veio pra cá. E aí, estamos aqui até hoje. É você de filho ou tem mais Eu tenho mais 2 irmãos. 2 irmãos? Isso. São mais velhos? Um é mais novo e o outro é mais velho. Eu sou a do meio, né? Ah, tá. Qual que é o nome deles? Um chama Alisson, que ele já até participou da Metodista. Tem que falar o nome deles, que ele já tá assistindo você. E o outro chama Ricelli, né? Um chama Alisson? Isso, e o outro Ricelli. José Richelli, mas ninguém chama Richelli. Minha mãe tem esse quê com os nomes, dá pra ver pelo meu, né? Fala um pouquinho da tua infância, como é que foi a tua infância? A minha infância, vou dizer assim que foi um pouco doída em si, porque Nordeste em si não tinha muito trabalho e a minha mãe, ela veio para São Paulo. Teve uma época que ela e meu pai se separaram e a gente foi morar com a minha avó. E foi, bem complicado ficar distante da minha mãe, né? A gente ser criado pela minha avó, pelas minhas tias. E não que a gente passasse necessidade, mas eu posso dizer que eu tive uma infância bem difícil, que eu tive que me curar dela até. Só o teu pai trabalhava? Então, na época, minha mãe trabalhava numa churrascaria. Não, tô confundindo. Isso, só meu pai trabalhava e eles tiveram vários problemas e ela achou que vindo para São Paulo traria mais recursos pra gente, né? Mas não foi bem assim. E morar com vó, com tio, foi bem complicado. Foi bem difícil. Tá. A minha infância em si foi bem dolorida. E você ficou... Então, você veio de lá pra cá com 11 anos? Isso, ia fazer 11. Ia fazer 11. Isso. E, acho que eu devia ter uns 5, 6 anos quando a minha mãe foi pra São Paulo. Então, ela ficou uns 2 anos em São Paulo. Nessa época, a gente morou com a minha avó. Meu pai, a gente via de vez em quando. Passando aquela fase, tentando buscar o melhor. Isso, o pai saindo, a mãe também. Isso. Mas aí, o que aconteceu? Quando a minha mãe voltou pra Paraíba, né? Que ela veio aqui pra São Paulo, pra cidade de São Paulo mesmo. Eles resolveram voltar. E aí, ele já viajava como marreteiro pra cá, que antigamente não, né?
E aí foi onde, daí um tempo junto, voltaram, perceberam que ele ficava muito tempo pra cá, né? Então resolveu trazer a família inteira pra cá. E também foi bem difícil quando chegamos aqui. Né? Foi bem complicado, porque a gente teve que morar num barracão, sabe? Numa câmera fria. Até a gente conseguir uma casa, se estabilizar. Foi bem complicado. E quanto tempo vocês ficou nisso? Acho que nesse barracão nós ficamos uns 3 meses, sabe? E, tipo, aqui a gente não estava acostumado com o frio. Nordeste é calor, né? É verdade. Então a gente sofreu muito, Até muito, quem vem de Ribeirão pra cá já sente a diferença. Nossa, a gente criança, misericórdia, a gente pensou assim, vamos morrer congelado. Mas aí a gente foi se adaptando e, portanto, hoje eu não me vejo morando em outro lugar, né? Eu já me adaptei totalmente. Algumas pessoas nem sabem que eu sou nordestina, porque, tipo assim, eu me apaixonei mesmo por essa cidade e não me vejo voltando. Minha mãe ainda fala de voltar pro Nordeste, mas eu não me vejo voltando mais. É porque a maior parte da vida deles passaram lá, né? Sim, é diferente, né? É verdade. Fala um pouquinho da sua conversão, como é que aconteceu, quem apresentou Jesus para você? Eu engravidei muito nova, então, tipo assim, foi muito difícil, porque eu vivi um tempo com o pai da minha filha, então assim, eu não tive juventude. Você falou pra mim que você tinha 16 anos. Isso, eu tinha 16 anos quando engravidei. Então assim, eu assumi o papel de mãe, né, com 16 anos. Era um namoro, Uli? Isso, a gente tava namorando e, né, como sempre, os jovens não pensam muito. E aí, a gente acabou acontecendo, a gente fomos morar juntos, vivemos um tempo, e aí não deu certo, né, porque a gente era imaturo, né. Ele também era novo. Ele tinha 19. Éramos bem imaturos. E aí, a gente não deu certo. Então, assim, quando a gente se separou, eu realmente assumi o papel de mãe e pai quando a gente se separou. Então, eu trabalhava muito, eu me esforçava muito, mas aí, tipo, vamos dizer assim, que eu virei baladeira, né? E como a gente faz algumas práticas, né? A gente bebe, dança e só Deus para ter misericórdia. E o que aconteceu? Eu comecei, depois de um tempo nessa vida, né? Que eu pensava assim, eu não quero me casar mais. Não quero viver o que eu já vi, né? Mas acabei até morando junto com uma outra pessoa durante uns 2 anos. Não deu certo também. E eu comecei a viver uma vida de balada, né? Como eu havia dito. E quando eu chegava em casa, eu pensava assim, por que eu me sinto vazia? Eu passei a noite sorrindo, brincando, bebendo, mas me sinto vazia. Isso eu fui arrastando por um tempo que a gente tem um pensamento que a gente é muito bom. Até conhecer Jesus e perceber que a gente não é. Mas a gente pensa, tipo, nossa, eu sou tão esforçada, eu sou tão trabalhadeira, eu sou tão honesta, por que eu não sou feliz? Por que existe esse vazio? Você ouve falar de Jesus, mas até você ter um encontro com ele, você ainda não sabe quem realmente é. É aquela coisa assim, tipo, nunca matei, nunca roubei, por que eu tô passando por isso? Exato, era esse pensamento. Só que engraçado, né, que eu vinha na Metodista de vez em quando. Era tipo assim, ó, eu vou de domingo no culto, mas nos outros dias eu bagunço. Eu vinha nos cultos aqui, uma vez uma amiga me chamou até num culto de mulheres, foi até a pastora Janete que pregou. E eu vim, achei legal. Ia na Quadrangular também, com uma amiga minha, Jaque, que ela também vai lá, né, ela frequenta. E, tipo assim, eu gostava de vir dos louvores, mas nunca, tipo assim, ó, vou me firmar. E um dia, eu tava naquele momento, tipo assim, Deus, por quê? Por que eu não sou feliz? Por que eu tenho esse vazio? O que falta? Isso com quantos anos já? Uns 4 anos atrás, 32, vou fazer 36 mês que vem. Então, e, tipo assim, e uma família... Tipo assim, a minha infância foi distorcida, foi tudo muito distorcido, né? E a gente era católico, né? Aquele não praticante. Mas eu nunca fui de viver em oração, mas eu sempre perguntava para Deus o porquê de algumas coisas na minha vida, ou para quê, né? E eu comecei com esse sentimento, e um dia eu vim de domingo, né, com uma colega minha, que ela frequenta até o núcleo do pastor Alexandre Milan, né? E a gente veio, e na hora que fez a oração, aceitando Jesus, né, perguntaram quem era a primeira vez que estava fazendo aquela oração. Eu levantei a mão e quis baixar, ela segurou minha mão. E uma das obreiras... Essa é tua amiga. Isso, essa é minha amiga. Que, tipo assim, praticamente a gente meio que tava se convertendo junto. Tipo, a gente não levanta, fica com vergonha, e quem tá do lado levanta, né? Mas ela já vinha mais vezes do que eu, né? E aí, me chamaram lá na frente, um obreiro veio, me buscou e me levou lá na frente. E antes disso eu tava orando, sabe? Orando lá, falando pra Deus algumas coisas. E eu lembro que foi a pastora Luciana que veio orar por mim, né? Vem um pastor orar aqui, né? Pelas pessoas que estão aqui na frente. Tinha mais algumas pessoas, mas eu não me lembro quem era.
E eu lembro que ela pôs a mão na minha cabeça e começou a orar. E ela começou a repetir as mesmas palavras que eu tinha dito lá atrás. Era como se ela estivesse falando pela minha boca. Aquilo que ela estava pedindo para Deus por mim. E aí, um sentimento, uma emoção começou a tomar conta do meu coração de uma tal forma que eu até hoje eu não consigo explicar como foi. Mas eu só pensava assim, eu quero mais isso. Eu quero viver isso, eu quero mais isso. E acabou, eu fiquei muito emocionada, que eu acho que é um gesto. Depois da pandemia não acontece tanto, mas é algo que acontecia na igreja quando o pessoal batia palma e você olhava para trás e via que tinha uma nova família. Aquilo me emocionou muito, né? Me pegou assim, eu falei, nossa, que lindo! E a partir daquele momento, eu falava assim, eu quero mais. Eu quero mais. E bem no começo da minha conversão foi o mesmo da Yara. A Yara, sabe? A gente se convertemos juntas também. Então eu falava sempre pra Yara, quando a gente trabalhava junto, né? Que eu sou costureira. Eu falava assim, se você for começar na igreja, eu vou junto. Se você começar na igreja, eu vou junto. E ela teve um encontro, né? Tipo assim, com Jesus e teve uma conversão genuína, né? Então eu comecei também a vir com ela de vez em quando, né? Mas não era firme até esse dia que eu vim com a Jaira. Que foi onde, tipo, Jesus naquele dia, ele me encontrou. Porque eu realmente estava perdida. E foi uma sensação que tomou conta da minha vida, que eu queria mais, viver mais sobre isso. E demorou um pouco para mim entender quem era a pessoa de Jesus. A gente ouviu recentemente, no encontro de intercessores, a pastora Ana falando que ela tinha dificuldade de falar que amava Jesus. E eu também tinha essa dificuldade, porque eu imaginava que eu tinha que sentir uma emoção, um sentimento, igual você sente por alguém. Na hora da boca pra fora. Isso, eu pensava assim, como vou dizer te amo, Jesus, se eu não tenho esse sentimento ainda? E aí, eu acredito que foi o Espírito Santo, né, que ele traz a revelação. Foi muito nítido que não era um sentimento, era um posicionamento, uma decisão. Eu amo Jesus. E se eu vivo os princípios dele, eu amo ele. É assim que eu mostro que eu amo ele. Hoje não, eu falo sem nenhuma restrição, porque eu amo Jesus, eu sou apaixonada pela vida dele. O que ele fez por mim é algo assim grandioso. Às vezes, quando vocês conversam, quer converter todo mundo, né? E aí, às vezes, você pensa assim, nossa, eu achava que crente era chato. Eu acho que eu tô parecida. Porque eu gosto muito de falar desse grande amor que ele tem. Você chegou a fazer um encontro assim, perto? Sim, não, perto não. Demorou um pouquinho. Porque eu tive medo. Eu tive medo de fazer o encontro. Eu pensava assim, que eu tinha que estar pronta pro encontro, né? E a Socorro falava, não, né? Que ela que era a minha líder na época. Não, faz um encontro, você vai ver, você Socorro vai... que te discipulou. Isso, ela era minha líder, que é algo assim, é uma mulher de Deus, que eu sou ela é uma benção. Muito grata, uma benção. Sabe assim, aquela pessoa que Deus... Aliás, Deus sabe de tudo, né? Mas ele sabia, eu precisava de alguém como ela, porque ela é tem carisma, mansa. né? Não, eu tanto que ela é mansa. Ela te repreende com muito amor, sabe? Ela te repreende, você nem nota que ela tá puxando a tua orelha. Mas foi alguém assim que Deus... Tipo assim, ele sabia exatamente quem eu precisava do meu lado. Eu ia começar te perguntando sobre isso, né? Teve alguma experiência no início da tua conversão assim que te marcou? No início... Uma coisa que me marcou muito... Eu ia no núcleo do pastor Xande, né? E eu e a Yara sempre ia de quarta e os domingos aqui na sede. E um dia eu fui... E, assim, você se converte, você começa a seguir os princípios, né? Mas falta algo. Você quer viver... Eu queria viver algo mais. Eu sempre tive em mente que eu não queria ser cadeira na igreja. Eu queria fazer algo. Mas eu nunca achei que Deus me escolheria para isso. Minha mentalidade, né? Pequena. E um dia eu fui... E o pastor Xande, no final do culto lá, ele começou a falar... tem uma pessoa aqui que eu vi... E já é a segunda vez que eu olho para ela e Deus começa a me revelar. E ele começou a falar maravilhas sobre essa pessoa que ele tá falando. E eu, assim, em pé, pensei... Ele poderia estar falando de mim, né? Nossa, Deus, E de repente ele me aponta. Nossa, que... Eu não vou lembrar as palavras exatas que ele usou, mas foi algo assim tão grande, porque ele falava maravilhas de que Deus ia fazer na vida dessa pessoa, e aquilo me marcou muito, que eu pensava... Na hora eu só pensei assim, ele poderia estar falando de mim. E quando ele me apontou... Era você. Era eu. Eu disse assim, Deus, Deus. E ali eu já caí em pranto, eu lembro que a Tatinha veio orar por mim, e foi algo assim... tremendo, sabe? E aí, logo em seguida, veio um encontro que... Assim, eu falo assim, que quando você descobre quem é você e que você não é tão boa quanto imagina, é algo até grandioso, triste e muito confrontador, né? E no encontro eu tive isso, sabe? Foi revelação atrás de revelação. Teve até um momento no encontro, né? A gente não pode falar muito do encontro, mas teve um momento de uma das ministrações, que é algo que me marcou lá, que eu me vi embaixo da cruz de Jesus.
E o sangue dele começava a jorrar em cima de mim. E eu começava a sorrir. Sabe quando você vê aquela cena de filme que se a pessoa fica de braço aberto dançando na chuva? Eu começava a fazer isso. Só que aí, nesse momento, eu me peguei e falei assim, nossa, eu tô rindo do sangue de Jesus. E na hora, né, a pastora Ana fala, ele ressuscitou. E ela começa, e eu falo assim, agora eu entendi. Eu tô feliz porque esse sangue me cobriu, né? Uhum. Eu fui salva por esse sangue. Foi um preço alto de sangue pago por mim. Então, assim, foi uma das experiências que me marcou muito. Foi uma visão que você teve. Foi uma visão. Nossa, foi algo assim... maravilhoso, que se eu fecho o olho, eu consigo me ver naquele lugar incrível. Sem falar outras experiências, que nem quando... A primeira vez que eu senti que Deus falava comigo... Nossa, Deus tá falando comigo, eu não acredito. Mas a gente ouve as pessoas falar, Deus falou comigo. Eu ficava pensando, falou como? Gente, como que será Deus... que ouve a voz, ouvido? Como é que é? Eu ficava com esse pensamento, né? E aí aconteceu... na verdade, eu tive tantas experiências em um prazo curto, sabe, de conversão, que eu fico tão maravilhada e agradecida a Deus por isso. Minha mãe foi internada no começo do ano, no outro começo do outro ano, meu pai também, os dois fizeram cirurgia de coração. E o meu pai ficou bem mais ruim que a minha mãe, né? A situação dele ficou bem crítica. E eu lembro que ele estava mal internado e tinha que fazer essa cirurgia, trocar as válvulas do coração. E no dia da cirurgia, eu acordei de manhã e eu tenho certeza, plena certeza que foi o Espírito Santo que me acordou e falou assim, ore. Eu falei, orar? E era muito cedo, né? E naquele dia ele ia fazer a cirurgia. E eu senti um medo muito grande. E ele ficava falando no meu ouvido, ore, ore. E eu comecei a orar, né? E ele falou, entre em batalha. E eu comecei a declarar a vitória sobre a vida do meu pai. E aquela angústia meio que não passava. E eu entrei... hoje, com a visão que eu tenho hoje, eu acredito que eu entrei numa guerra ali espiritual, né? E eu comecei a declarar. E batalhar, e orar em línguas. Né? E aí, passou. Eu parei e fomos pro hospital, né? Pra ele fazer a cirurgia. A gente ia ficar lá no momento que ia acontecer a cirurgia. E quando a gente chega... não pôde fazer a cirurgia porque algo aconteceu na sala de cirurgia. E nesse momento o Espírito Santo bradou muito forte. Eu dei livramento. Olha. Foi algo que me marcou até hoje. Eu lembro assim com muita claridade, nitidão de quando ele falou, levante e ore, sabe? Entre outras experiências. É assim, quando Deus começa a falar com você, você não entende, você até começa a questionar. Já aconteceu de uma vez dele mandar eu dar uma palavra para um rapaz lá em Batatais. E eu falei assim, Deus, eu vou fazer o quê? Eu nem conheço. Tipo assim, tinha amizade, meio Facebook, conversava, né? Ele é cristão também. E eu falei para Socorro. E como é muito importante também, quando você tem alguém que tem essa visão, que Deus falou, você precisa entregar. E a Socorro falou, Uli, você precisa entregar? É. Eu falei, Socorro, mas o que eu vou dizer? Ela falou, meu filho, que Deus ministrou no seu coração. O dor que fica aquela coisa dentro da gente, né? O quanto te incomoda enquanto você não faz, né? O Espírito Santo não te deixa em paz. Entrega. E aí a Socorro falou, vamos lá, ué. E nisso eu tinha que entregar uma oferta, que é algo que marcou bem a minha vida, isso, né? Uma oferta junto, eu pensei comigo, não tem nem pra mim, Deus. Eu não sei se é a mesma experiência que você teve, né? Eu já tive experiência de estar passando no Facebook ali, a gente tá olhando. De repente você passa em cima de uma foto e Deus te fala quando você olha. E eu já cheguei a entrar no perfil da pessoa e mandar a pessoa. E teve pessoas que converteram através de uma mensagem que eu mandei. Nossa, que bem. Né? Eu falo assim, é interessante, né? Da forma como Deus, Ele fala, porque tipo assim, não, eu já conheci, já tinha conversado algumas vezes com ele pelo Facebook. Eu sabia que ele é da Batista da Lagoinha. Eu sabia que ele era cristão, tudo, mas a gente nunca tinha se visto pessoalmente. Sabe aquela amizade só virtual? Você conhece pessoas, fala oi, mas nada não entra. E quando Deus falou que eu tinha que ir lá e entregar a palavra, entregar aquela oferta, que era algo que tinha sobrado pra mim, tá? Eu falei assim, Deus, é meu. Mas Deus mandou, e aí a Socorro, ela, vamos, você tem que entregar. Então, seja o que Deus quiser. Se ele mandou, né? Não sou eu, é ele. E aí, algo muito engraçado. Eu cheguei, aí ele me olhou, e eu falei, eu vim te entregar uma palavra. E que bom que ele tinha a mesma visão, ele sabe quando Deus fala. E a gente conversou, eu entreguei o que eu tinha para entregar para ele, entreguei a oferta. E dias se passou, ele me ligou e falou assim, Uli, você lembra da oferta que você me deu? Eu não consegui mexer, porque eu fiquei... Tipo assim, eu sabia que Deus usava pessoas para falar, mas foi muito, tipo, eu nunca te vi. Como assim, né? Então, foi bem... Tipo, maravilhoso acontecer aquilo. Então, eu não conseguia gastar aquele dinheiro. Até precisava, mas não usei. Mas aí chegou um amigo meu,
que estava passando por uma situação muito difícil. E eu, na hora, lembrei do dinheiro e usei parte do dinheiro para ajudar ele. Comprei algumas coisas para casa dele. Eu falei, gente, Deus sabe todas as coisas. Não era para ele, na verdade, o dinheiro. Era para alguém que vinha, que estava precisando. Então, assim, a partir desses momentos, sabe, tipo assim, Deus, se eu falou, eu tô entregando. É gratificante, né? Você poder ver o resultado daquilo, Exato. né? Saber que você é tão pequeno, mas Deus está te usando. Isso foi algo assim... São coisas que vêm acontecendo na minha vida. Que sabe que eu falo assim, Deus, muito obrigada. Eu não sabia que isso poderia acontecer. Eu sempre tive a visão de crente ser meio alienado, né? De, essas coisas, eu falo com Deus. Isso eu sempre imaginava, não é nada... Só fala de Deus, só fala... E até você começar a viver e ser a mesma... o mesmo que o outro era, né? Isso foi assim... Sério, como eu sou grata. Uli, você falou, tem um lado bom, né? E tem esse lado, por exemplo, houve resistência da parte dos amigos? Você tinha bastante amigo quando você converteu? E teve essa resistência do pessoal começar a te olhar estranho? Teve isso? Como é que foi isso? Na verdade, não vou dizer que teve uma resistência, sim, olha, um pouco diferente, tipo assim, você agora quer dar uma de santa, mas os amigos em si, eu não vou dizer que teve uma resistência, mas meio que eles começaram a não me chamar para certas coisas, porque, agora ela é crente, entendeu? Vai ficar na nossa cabeça aqui, dando lição de moral. Então, eu não sei bem os pensamentos deles, mas eu senti meio que um pouco essa exclusão deles a meu respeito. E com a família em si? Eles não são convertidos. Eu acredito que a minha mãe, ela tá passando por um processo, né? Mas não são convertidos. Eu também acredito que no começo, dependendo do que eu falava, minha mãe, tipo assim, agora você não acredita mais. Mas, tipo assim... Teve um pouquinho de resistência a aceitar, tanto que, tipo assim, foi eu e a Keila, né? Fomos nós duas de uma vez. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, até algumas coisas que ela não sabe, que ela assiste muita novela de Gênesis, né? Uhum. Ela gosta da Bíblia, então, às vezes ela não entende, ela vem e me pergunta. Então, hoje eu percebo que ela vê esse referencial, que aquilo que eu aprendo sobre Deus, eu consigo passar com muita naturalidade para ela, entendeu? No começo teve, mas, como, tipo assim, eu sou uma pessoa muito fácil de lidar. Então, eu meio que, por mais que eles me viam desse jeito, eu nunca desisti deles, de continuar indo à casa deles, visitando meus amigos. Lá em casa, eu acredito que eu tive uma transformação, porque eu tenho uma personalidade um pouco difícil, e acredito que Deus vem moldando isso. E acredito que minha mãe, meus pais, eu acho que eles vêm vendo isso, entendeu? Então, hoje é mais tranquilo, mas no começo... Foi mais complicado. Deixa eu te perguntar, teve alguma experiência sobrenatural, assim, que aquilo mexeu com você, era novo para você, de repente de ver alguma situação, de repente de Deus se manifestar de alguma forma, que mexeu muito contigo? Bem no comecinho da minha conversão, eu tinha um namorado. E, como eu disse, quando eu me converti, eu quero a vida com Deus. Então, a gente terminou o relacionamento, meio que já estava meio terminado, né? Mas ele sempre vinha... Só que eu gostava dele, né? E gostava muito dele. Só que eu tava certa daquilo que eu queria. Eu tava convicta. Eu quero uma vida com Deus e uma vida diferente. E eu sofria, né? Principalmente mulheres, né? Chorava às vezes. Nossa, por que eu gosto tanto dele, Senhor? Por que o Senhor permitiu? E você sempre, né, questiona Deus, né? E eu lembro que um dia eu acordei de madrugada com aquela aflição, né? Aquela angústia no coração... E eu lembro que eu me ajoelhei. E eu comecei a chorar. Senhor, por que não deu certo? Por que não dá certo? Por que ele não se converte? Portanto, hoje ele é convertido. Ele não mora mais aqui, mas ele se converteu e participa da Assembleia. Lá no Maranhão. Né? E a gente tem até uma amizade hoje, né? E aí eu ajoelhada no chão, chorando, né? Perguntando por que não deu certo. E foi algo assim... Hoje, quando eu lembro daquela situação, eu consigo ouvir a voz, sabe? De Deus falar assim, por que não era ele? Foi muito, assim... Bem direto. Foi muito assustador até. Eu tava de joelho, e eu lembro que eu sentei na cama e fiz assim, beleza, Deus? Era ele. E aquilo, pastor, mudou meu coração. O sentimento de amor que eu tinha se tornou como até hoje, um carinho de um irmão. Eu vejo ele... Olha aí. Um carinho assim, eu tenho um carinho enorme, vejo que ele também tem por mim, né? Mas meu sentimento por ele se transformou de um modo que eu não consigo explicar para ninguém. Mas naquele dia, eu ouvi nitidamente a voz do Espírito Santo. Deus falando ali, não era ele. E eu falei, tá bom.
E, tipo, acatei aquilo pra mim, sabe? Eu tento, faço o máximo pra ser muito obediente àquilo que Deus fala ao meu coração. Então, eu peguei aquilo pra mim e falei, acabou, não era ele. E realmente, o sentimento no meu coração se transformou. De uma forma, assim, que eu não consigo nem explicar. Eu sei que eu tenho muito carinho por ele. É alguém que, tipo assim, que me ajudou muito, né? Foi um provedor na minha casa, na época do namoro em si, mas a gente tinha caminhos diferentes. E eu sou muito grata a Deus pela vida dele, por ele ter se convertido, né? E pelo que Deus vem fazendo na minha vida. Nossa, eu sou... Isso já vai fazer desde quando você converteu? Isso, foi no começo da minha conversão, bem no comecinho. Vai fazer 4 anos você tá solteira. Isso. Eu quero casar, Quer casar hoje? Muito. Eu até brinco com as meninas, eu falo, gente, eu sei que eu vou me casar de qualquer jeito. Ou agora, ou quando Jesus vir, ele é meu noivo. Eu sempre brinco, né? Mas eu quero muito me casar. Eu quero conhecer alguém que tenha essa visão de reino, essa visão dos propósitos de Deus. Um homem de Deus. E isso, eu até penso assim, Senhor, se o Senhor tiver alguém lá fora que o Senhor converta. Porque eles falam assim, mas não é Deus que escolhe, é você que escolhe. Mas ele não une propósitos, depois nós vai né? deixar o WhatsApp da Uli aqui embaixo, tô brincando. Não tem problema, eu sou cristão. Mas hoje é algo que eu busco, é um dos meus sonhos, é me casar, formar minha família. Eu sempre oro para Deus falando, Senhor, o Senhor não fez ninguém para ficar sozinho. A família nasceu no seu coração e eu quero ter a minha. Lógico que eu faço parte de uma, mas eu quero ter a minha própria. Eu quero trazer para Keila um lar, uma família, né? Porque ela cresceu, tipo assim, é eu e ela. Hoje... ela tem uma visão de Deus como pai, que eu sou muito grata, né? Acredito que Deus também está no processo de cura no coração dela, em relação à paternidade, né? Mas eu quero isso, eu quero proporcionar isso para minha filha. Hoje, se você tivesse de descrever um marido, assim, um homem de Deus, assim, como é que você descreveria? Eu sempre falo para todo mundo, para Deus, assim, ó, se for um homem de Deus que conhece os princípios da palavra, você não precisa de muita coisa, ele vai saber, né? Tem que ser do louvor, tem que ser um pastor. Não. Um homem que serve a Deus. Exato. Eu não sou muito gananciosa, não. Eu penso assim que eu quero um homem que serve a Deus, que tenha os princípios, que viva, sabe, pelos princípios de Deus, que tenha essa visão que eu tenho hoje de buscar por vidas, que não me atrapalhe, sabe? Não venha dentro ser daquilo que você quer fazer para Deus. Exatamente. Eu acho que isso é importante, né? As pessoas entenderem, porque a gente sempre tem essa expectativa, tipo assim, ó, de ter serem pessoas que servem a Deus, que têm o mesmo propósito, né? Isso. E eles falam, né, que Deus não une pessoas, Deus une propósito. Até hora, onde está essa pessoa com o mesmo propósito? Eu sou muito sincera com Deus, sabe? Eu sempre falo que eu descrevo meu marido para ele, lógico, né? A gente tem que ser específico e dar as qualidades que a gente quer. E eu faço muito isso, sou muito direta com ele. Eu e Deus, nós fala bem assim, abertamente. Eu digo quem ele quer, mas eu sempre digo no final que seja como ele tem pra mim, o que ele tem pra mim. Eu não quero aquilo que eu tô pedindo, mas o que ele tem. Legal. Sabe? Eu realmente, eu coloco a minha vida disponível para que Deus venha me conduzir. Sabe, o Espírito Santo, eu sou apaixonada por ele. Porque como que ele conduz, como ele me conduz. Às vezes, quando eu tô dizer fria, mas meia relaxada em relação à minha intimidade, quando ele me confronta, sério, eu tô apanhando, mas eu tô amando, né? Porque eu falei, ele me ama, ele tá cuidando de mim. Então, eu amo quando ele faz isso. Tem que ser um marido que não tome o lugar do Espírito Santo. Exato. Uli, você faz parte da liderança do Eleve. Sim. Fala um pouco como é que funciona o ministério do Eleve, quais são os horários dos cultos, qual que é a atividade do Eleve. Fala um pouco pro pessoal que está em casa conhecer. Então, o Ministério Eleve, né, ele foi criado no intuito de trazer para o ministério essas pessoas, tipo assim, acima de 30 anos, que já não se identifica tanto com uma rede jovem, sabe? Com a tribos. Às vezes, de sábado, as pessoas querem vir na igreja, mas só tem a rede jovens. Então, o ministério foi criado com esse intuito, de trazer essas pessoas, né, para vir, porque a gente é um culto normal. A gente louva a Deus, a gente tem a palavra, e muito interessante que muitas vezes depois da palavra a gente abre tipo uma célula para que as pessoas digam o que aquela palavra trouxe de alerta à sua vida. Começa a compartilhar ali as experiências. E isso é muito interessante. Foi algo assim, o Ministério Eleve, né, foi algo que
somou grandemente na minha vida, sabe? Tipo assim, no começo da minha conversão, você quer se encaixar em algum lugar. Portanto, acho que foi você que anunciou que teria o Eleve, né? Num sábado. E eu falei, vou, não tenho nada pra fazer. Eu lembro que eu chamei a Yara, falei, vamos comigo, Yara, me sozinha, né? E a gente veio e, tipo assim, nossa, que bênção, sabe? Conhecer pessoas da mesma idade que você, com um testemunho parecidos, você compartilha experiência ali, você se fortalece na fé, né? E esse ministério foi algo assim, sério, foi uma mão de Deus para me ajudar a me manter firme na fé. E tá junto com as meninas, com a Fernandinha, com a Jana, foi algo assim... Como que eu posso explicar? São amigas que se tornaram irmã em Cristo, e hoje, tipo assim, quando a gente fica muito tempo sem se ver, a gente até sente falta. Então, o Ministério Eleve, ele é uma família, sabe? Que tá ali pronta para acolher as pessoas, que realmente não se identifica mais vindo na rede jovens, porque somos jovens adultos, mas não tão jovens, temos uma visão um pouco mais madura em si. Eu acho interessante pela visão, assim, já parte para um lado, por exemplo, a rede de jovens está voltada para jovens, né? A ideia de, tipo, estudar, fazer uma faculdade, tá crescendo ali, os filhos obedecerem os pais e tal. E o Eleve já passa a ser uma experiência, assim, que a pessoa trouxe lá de fora, de repente a pessoa foi casada, ou tem um filho, tanto o marido, ele tem uma filha, né? Ou são divorciados, ou de repente até viúvo, né? E se unem para poder se compartilhar as experiências ali e ter um outro vínculo de amizade. Porque eu acho que é o que falta, né? As pessoas... Chega esse pessoal na igreja e as pessoas ficam meio perdidas. Tipo, pra onde que eu vou? Exato. Né? Qual que são as minhas amizades aqui? Como é que eu vou fazer, né? Exatamente isso. E não só solteiros, viúvos, né? Mas os casados também, que agora, que nem a Fernandinha, ela casou e ela permanece. A gente quer trazer esse povo... Que, tipo, a Fernandinha casou através do Ministério Eleve, né? Há controvérsia. Mas também, né? Assim, foi algo, tipo, a amizade dela já era, né? Com o James, né? Que é amigo dela, já era bem antes do ministério, mas fortaleceu, acredito. Mas não só para solteiros em si, mas para todo mundo que quer ter um tempo com Deus, sabe? Porque a gente tem o nosso louvor, a gente tem a palavra e é voltada para nossa idade. Eu lembro de uma vez que teve uns mais velhos que brincou, né? Falou assim, é para se encontrar para casar nesse ministério. Eu falei, tá bem. Eu falei, os jovens é do mesmo jeito. Você cresce junto, de repente, né? Meninos e menina ali que cresceu junto, se torna um casal lá na frente. Eu acho que isso é natural. Sim. É a gente que acaba gerando um bloqueio, né? Não que a gente não queira casar, todo mundo quer casar, a gente quer. Mas o nosso foco não é isso. O nosso foco é voltado para Deus. A gente quer buscar Deus, a gente preza vidas, a gente quer buscar vidas com esse ministério, sabe? Porque às vezes as pessoas têm um pouco de, como que eu posso dizer, de receio porque são jovens, então não se sente tão à vontade a chegar. Então, tendo esse ministério, esse suporte que a gente tem, e como eu te falo, a gente se tornou uma família e a gente acolhe todo mundo, sabe? Isso, pra mim, foi algo assim... Como que eu posso dizer? Uma base para me sustentar quando eu me converti, porque eu eleve o pessoal em si acolhedor, sabe? Apesar que a igreja metodista, ela é acolhedora, é algo que eu sempre falo, bem antes hoje de vestir a camisa, né? Que a igreja é muito acolhedora. E o Ministério Eleve, ele tem isso. Ele acolhe as pessoas. Então, não é voltado para os solteiros, mas para os jovens adultos acima de 25, 30 anos. Todos são bem-vindos, Eu acho interessante, sabe por quê? Por exemplo, uma pessoa que chegue na igreja, de repente vai chegar um homem, né? E de repente tem uma mulher ali no Eleve. E dentro daquilo que ela fala, você conhecer dando um cu de olhar e falar oi, e de repente até sair depois e comer uma pizza, né? E, que é o que todo mundo faz, né? Depois eu acho que o que o mais crente sabe fazer é comer, né? Depois de toda a reunião a gente vai comer. Mas eu acho interessante, assim, é você se conhecer mais profundamente um ao outro, né? Sim. Conhecer a história. E esse ministério, ele acaba resgatando isso, né? Sim. Você trazendo as pessoas conhecendo quem você é, conhecendo a tua experiência que você teve, e dentro disso aí é natural que você acaba conhecendo o outro ali, né, e de repente se resolvendo, virando um casal. Sim. Eu não vejo nada de espantoso nisso, isso acontece dentro dos jovens do mesmo jeito, né? Eu falo assim, eu tenho discípulo que a menina começou a gostar conheceu, né? Que hoje é o seu futuro marido desde os 12 anos, né? Você vê. Depois de uma idade, depois de uma faculdade,
eles acabaram se casando e estão juntos. Mas começou, tipo, se conhecer, eu tinha 12 anos. Então é natural isso, eu acho que dentro da igreja, né? Com certeza. E eu acho que isso é importante as pessoas conhecerem. Qual que são os horários da reunião do Eleve? O Eleve, ele acontece a cada 15 dias, né? Um sábado sim, outro não. Começa às 8 horas. E, geralmente, a gente acaba junto com a tribos, às vezes um pouquinho mais cedo, né? Mas a gente sempre tem o nosso momento de comunhão. Geralmente, quando acaba o Eleve, a gente sai junto. O Eleve, às vezes, a gente também faz coisas como que eu posso chamar? Dinâmica. A gente faz cultos diferentes, sabe? Com dinâmica, onde a gente se conhece melhor, né? Até um tempo atrás, acredito que Deus veio e me deu aquilo de eu montar compartilhando essa experiência e nos conhecendo melhor. Eu montei um questionário, fui orando e Deus foi me dando perguntas. E foi algo muito interessante que, no momento, porque foi sorteio. Falei, não vou dar. Cada um vai escolher o seu, né? E vai ler a pergunta e vai responder. E foi assim, com todos nós que estávamos ali, a pergunta foi de encontro, sabe? Foi bem até confrontador naquele dia para algumas pessoas. Mas foi algo, assim, muito sobrenatural do que Deus tinha para lembrar cada um daquelas perguntas, do que eles tinham já uma aliança com Deus sobre aquilo e não tem mais. Foi muito interessante. Então, assim, o Eleve, ele não só tem os cultos, mas a gente, às vezes, escolhe um sábado para fazer algo diferente, um coffee break, porque a gente gosta muito de compartilhar nossas experiências. Eu acredito que isso fortalece a nossa fé, entendeu? Então, a gente faz essas coisas, a gente traz esses cultos diferentes. Quando, como o pastor Jefferson, ele libera a gente na igreja Pastor Isaac, na comunidade cristã. Quando tem alguns eventos, a gente também se reúne, separa os carros ali pra gente estar indo a esses lugares, entendeu? Junto. E isso, sério, como que acrescenta na vida de todos. A gente, sempre que eu converso com os que frequentam mesmo o ministério, fala sobre o quanto isso soma na vida deles. E eu sou, tipo assim, um testemunho vivo do quanto isso somou e acrescentou na minha vida, sabe? As meninas, tipo a Jana e a Fernandinha, que é com quem eu tenho mais vínculo hoje, são, tipo assim, para mim são referências de mulheres de Deus, né? O quanto elas me ajudam e quando a gente compartilha algumas coisas, como que eu posso dizer? Como que elas me dizem, me fazem tomar direções, sabe? Portanto, hoje a Socorro não é mais minha líder, é a Jana. E, tipo assim, nossa, Deus me abençoou demais com a minha liderança, né? E essas mulheres, elas se tornaram, tipo assim, base de referência para mim, sabe? Isso, eu acho legal, porque, tipo, você sempre tem aquelas pessoas que chegam na igreja e não conseguem se enturmar com ninguém, né? E aí cria aquela resistência. Eu lembro que eu sempre peguei no pé dos meus discípulos que eram novos, de repente começava mais que empurrar para a rede jovem, falar, ó, vai e tal, né? Por causa da diferença de idade, falar, ó, eu tô com o pessoal mais velho, já estava participando dos cultos, já estava liderando, falava, vai, vocês precisam ir na rede jovens. E aí sempre tem aquelas, né, mais feridas, que tipo, não deram bola pra mim, me deixaram de canto, né? E eu falo assim, o quanto que é importante você se enturmar, né? Você ter um vínculo de amizade, você conhecer. Eu acho que as pessoas hoje, elas não acabam se dispondo a, tipo, conhecer coisas novas, né? Então, tipo, dentro da igreja, tem rede de jovens, hoje tem as células, né, que são muito importantes. Eu faço uma célula mista com homem, mulher, com casal, tudo junto, né? Que acaba atraindo as pessoas e eu ministro para eles ali. Eu falo assim que é muito importante isso. Hoje, por exemplo, já tem... A Fernandinha está casada, né? Tem também a respeito de casais, né? Que querem estar ali. De repente, o casal ele é mais velho e ele não se enturmou com ninguém. E aí o ministério em si também se tornou um vínculo de amigos, né? Que andam, buscam, têm direção, né? Vão em evento, buscam a Deus. Eu acho que isso é legal, né? Sério, além de muito legal, o quanto que é edificante, porque fala assim que não tem coisa melhor quando você se converte, quando você está na igreja, você está sempre com pessoas que te aproximam mais de Deus, né? E o ministério faz isso, porque todo mundo, cada um com sua visão, mas todo mundo tem essa chama no coração de estar mais próximo de Deus, né? Então o Eleve, ele vem para isso, para trazer pessoas para ficar mais próximo de Deus. Porque realmente, quando chega a certa idade, que nem a minha, não que eu seja velha, mas a rede de jovens você acaba não se identificando tanto, né? E o Eleve, tipo, para mim foi algo assim, sério. Deus sabe de todas as coisas. Então, ele sabia onde eu deveria me encaixar e eu me encaixei. Porque acaba tendo exatamente isso. Você acaba querendo participar de algo, mas não se encaixa, né? Então, tipo, o ministério, ele traz isso. Ele traz isso à vida. A gente já até visitou algumas pessoas
Eu não vou falar o nome, né? Mas teve um caso no irmão que ele estava meio... Acho que ele estava desanimado. E eu lembro que estava chovendo um dia e ele não estava vindo no Eleve. E nós ficamos debaixo de chuva não, ficamos dentro do carro, na porta da casa dele, esperando ele chegar. Pra gente ver o que estava acontecendo, né? Por que ele estava desse modo. E isso, tipo, nossa, eu falo assim, ó... Que lindo! O ministério, ele tem esse papel, sabe? A gente se preocupa realmente com nossos membros, né? E a gente ficou ali. Demorou um tempinho bom, sabe? Pra ele chegar. A chuva caindo, mas nós ficamos ali. E aí ele chegou... Na tocaia. E aí a gente chamou ele pra conversar. E viemos aqui no tabernáculo, que ele não quis conversar ali na casa dele. E a gente perguntou o que tá acontecendo. Ele foi falando algumas coisas e a gente se colocou, tipo assim, disponível. Ó, você quer conversar? Se você quiser, estamos aqui. Conversa com a gente, né? Legal. E ele voltou. Ai, glória a Deus. E até hoje ele fala sobre isso, sabe? Ele fala que isso meio que impactou a vida dele naquele dia. Porque a gente tava ali debaixo de chuva esperando ele. Então isso pra mim foi algo que me marcou. Foi algo que eu vi... Foi bem no começo que eu comecei a frequentar o ministério em si, né? Então eu vi, assim, que aquele ministério tinha... o foco de buscar por vidas, ele tem esse objetivo. Não é só pra gente casar, a gente quer casar, é normal. Mas o foco não é esse. O nosso foco é realmente buscar a Deus, sabe? E se tornar essa família que a gente vem se tornando. Ah, legal. Eu achei linda, assim, a ideia, né? Uhum. Eu achei muito, muito legal. O que te atrai a respeito de ministério? Deu pra perceber que eu falo bastante, né? Então, eu já me vi pregando, sabe? Mas já pregou? Já teve alguma? Tive, foi algo assim... Falo assim, Deus separa todas as coisas. Há um mês, um pouquinho antes do final do ano, eu preguei no núcleo do pastor Alexandre Milan. Eu dei uma palavra que até sobre o Espírito Santo, né? Que eu sou apaixonada. O Espírito Santo que ele faz comigo na minha vida é algo assim... que eu não tenho explicação. E aí, aconteceu a Jaira, como eu falei, ela... vai lá no núcleo, né? E a mãe dela pegou e falou pra pastora Orides assim, pastora, eu podia pedir um favor pra senhora? Aí a pastora, pode. Você não chama ali pra pregar? Eu falei, quem, como? Eu falei, como assim? E aí a pastora meio que, não, chamo. Você quer vir pregar? Eu falei, se Deus chamou, eis-me aqui, né? Eu tenho isso comigo, eu não arredo o pé, não. Se Deus chamou... Eu sempre fui assim também. Eu não arredo. Por mais que eu esteja trêmula na base, eu não arredo o pé. Porque não sou eu, é Deus, né? Eu tenho isso comigo. Falei, não. E aí eu pensei, vai demorar, né? Aí ela falou, domingo, você já quer vir pregar? Eu falei, domingo? Pode ser no acorde, tem que ser no domingo. Assim, geralmente a igreja domingo é mais cheia. Eu falei, domingo. Ai, pastora, venha, né? E foi bem naquele dia que a minha mãe aceitou Jesus. Olha que legal. Que é algo muito... Eu falo assim, Deus prepara tudo. Por isso eu falo, ela tá no processo. Aquele dia ela aceitou Jesus, né? E foi assim... Eu fiquei nervosa, mas foi uma experiência que... só confirmou no meu coração aquilo que eu quero pra minha manhã, sabe? Eu amo pregar a palavra. Eu amo quando eu oro ou quando eu leio e Deus começa a ministrar aquilo que eu tenho que pregar. No Eleve, costumamos, quando a gente não chama alguém pra dar a palavra, costumamos nós mesmos dar. E já teve várias vezes que eu dei. Assim, então, quando Deus começa a falar comigo sobre aquilo que eu tenho que pregar, sério... Eu sou mais ministrada que o povo, eu acho. Porque é muito grandioso. Mas é assim mesmo, né? A gente ia ser primeiro. É muito incrível. E que nem eu trabalho. Geralmente, quando eu tô trabalhando, eu recebo muita palavra. Teve um dia que o Espírito Santo ele começou a falar comigo tão claramente sobre quebrantamento que eu comecei a chorar, sabe? Trabalhando, chorando. E ele ministrando. Aí a minha colega do lado falou, tá acontecendo? Eu falei, nada. E, tipo, chorando, e eu falava assim, não pode ser em casa, tem que ser aqui mesmo. E eu, tipo, me desmanchei ali do quanto ele ministrou. E foi incrível, que eu trouxe essa palavra e as meninas que estavam ali, mais as meninas que os homens são mais, né? Também se choraram, sabe? Se acabaram, foi assim, aquilo que ele derramou sobre mim naquele dia, ele derramou sobre elas. Olha que legal. Isso é muito interessante, sabe? Então, é algo que eu almejo. É um dia ser pastora, assim, é um dia pregar, porque eu amo falar da palavra de Deus. Toda vez que eu venho na teologia, e a pastora Janete ou o Renato, que dá aula ali, fala algo que eu não tinha me tocado ainda, eu fico assim, maravilhada. Eu falo, nossa, é isso. Eu já tinha lido, mas parece eu não que tinha... cresce, né? Nossa, é muito interessante. Outra coisa, quanto mais você lê a Bíblia, mais revelações você tem. Então, tipo assim, eu tava comentando com a Yara outro dia, porque eu acabei uma Bíblia que acho que é... Eu ganhei da Jaqueline, que vai na Quadrangular, né? Acho que é Morri Cerulhos. Acho que é essa a tradução
dele, eu não lembro, a minha Bíblia. Então eu acabei de ler ela e comecei a ler uma outra. E aquilo que eu não tinha percebido ali, eu comecei a ver ali. E aí eu e Yara, quando a gente senta para conversar sobre aquilo que nossas experiências, eu falei, Yara, sério, eu não tinha visto isso, deixa eu te contar. E a gente vai ali, a gente fica horas e horas contando o que a palavra trouxe de novo, que a gente não tinha percebido ainda. Sério, eu sou muito apaixonada. Tem algum sonho que você pretende realizar? Me casar. É um foco. Esse é o foco. Hoje, esse é o foco. Eu quero muito me casar. Eu quero muito formar uma família. Sabe, eu sempre falo para Deus que eu quero muito dizer aquele versículo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero muito dizer isso. Não que eu e minha casa não sirva, porque eu vejo como eu e minha casa, eu e a Keila hoje, né? Mas eu quero ter essa família e dizer esse versículo assim, com o coração cheio. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você crê num avivamento? Sim, creio. Eu até acredito que esse avivamento já está às portas, sabem? Eu sei que falta um pouco de quebrantamento, de arrependimento, mas eu vejo não só nós, como essa nova geração de jovens buscando por isso. Então, eu fico impactado também com os jovens de hoje, né? Uhum. A sede que eles têm em querer buscar a presença de Deus, né? Querer mais de Deus. É incrível. Eu falo pelos nossos jovens. Outro dia a gente ficamos ali na Tribos, dando uma olhada ali na porta, e quando eu vi a minha filha, tipo assim, ó, caída ali no chão, chorando e orando e clamando, eu falei, que sede. Então eu creio que o avivamento está às portas. Eu creio que logo vamos viver isso mesmo. Apesar que o avivamento acho que começa com cada um, né? De se avivar na palavra de Deus. Mas acredito que essa grande unção, esse derramar, está às portas. Glória a Deus. Olha, eu queria te agradecer, viu, pela tua presença. Obrigada, a gente está encerrando. Eu sinto muito forte, né, de te dizer que Deus tem um chamado muito grande na tua vida. Eu recebo. A respeito de palavra. Você Amém. tem carisma, porque isso atrai as pessoas, né? E eu acredito que Deus ele tem muito para fazer na tua vida. Amém. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem. Se você virasse para aquela câmera, deixa uma mensagem para quem está em casa, a respeito de você, do momento que você está vivendo, ou de repente até de uma mensagem de algo que Deus colocou no teu coração. Compartilhe isso com as pessoas que estão assistindo. Amém. Assim como eu, se você um dia achou que não tinha valor, que não achou o seu lugar ainda, Jesus está assim, de braços abertos, esperando por você. Todos nós temos algo que Deus quer usar, sabe? Jesus, ele está pronto para te receber de braços abertos, para que você entenda o valor da cruz, do sangue dele. E se você é maior de 30 anos e ainda está meio perdido, vem pro Eleve. A gente nos reunimos aqui no administrativo da sede às 8 horas, um sábado sim, outro não, e você será bem-vindo. Vem pro Eleve, vem fazer parte dessa família. Amém. Obrigado, viu, Uli, por poder participar, viu? Pessoal, eu queria agradecer para todos que ficaram até agora. É muito importante você deixar o teu like nesse vídeo, compartilhar ele, inscrever-se no canal, que isso é muito importante. A gente tem um novo canal também no YouTube, tá lá, Cortes CMB, é importante você migrar para lá e começar a acompanhar. Vão ter cortes lá do podcast, de algumas palavras lá, estarão lá também disponíveis nesse novo canal. Então, Deus abençoe tua vida, fica na próxima, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.